termina hoje o prazo para Lula sancionar o orçamento 2026. O presidente deve cortar 11 bilhões de reais em emendas aprovadas pelo Congresso. Quem tem as informações é a repórter Suane Guerreiro, direto de Brasília. Suane? Olá novamente, Celso, Marina, quem nos acompanha. O presidente Lula já deixou o Palácio do Planalto, mas a expectativa é que mesmo assim tenhamos a sanção deste orçamento com vetos ainda no dia de hoje. Geralmente esses vetos são encaminhados ao Congresso Nacional e não necessariamente há um anúncio oficial em relação a esses vetos. Mas hoje, de fato, é o último dia para que Lula se manifeste sobre o projeto do orçamento. Se ele não fizer nada, o projeto simplesmente é sancionado da forma como está. E se ele se posicionar colocando os vetos, aí então temos trechos que serão então retirados deste projeto para posterior análise do Congresso Nacional. Há essa expectativa, essa sinalização por parte já do governo dessa redução em 11 bilhões de reais do montante total dessas emendas parlamentares previstas para 2026 neste texto do orçamento, que soma então um total de 61 bilhões de reais. Então, de acordo com o que o governo já sinalizou, será retirado aí cerca de 11 bilhões. A questão é como isso será feito. Há uma expectativa de que parte do recurso seja vetado ou bloqueado e uma outra parte remanejado. E por que, Celso e Marina? Tivemos a aprovação desse orçamento, um valor aí de cerca de 61 bilhões de reais. Desse total, 50 bilhões, ele está sob controle do Congresso Nacional. E o restante, pouco mais de 11 bi, sob o controle do governo e dos ministérios aqui da Esplanada. Só que uma parte também deste recurso, ele é obrigatório, ele é impositivo esse pagamento, ou seja, o governo é obrigado a pagar. Não pode fazer o bloqueio, nem o contingenciamento desse recurso e tem que fazer a transferência aos parlamentares até o meio do ano que vem. Essa foi, inclusive, uma inovação do texto do orçamento que foi aprovado para este ano, já que antes não havia essa previsão. Tivemos também no orçamento deste ano um aumento do fundo eleitoral, que foi de 4 para 5 bilhões de reais, recursos para serem utilizados em campanhas eleitorais ao longo de 2026. Só que, em contrapartida, o governo também precisou abrir mão em relação a recursos que iriam tanto para programas sociais quanto para a Previdência. Tivemos no orçamento deste ano, que foi aprovado, a redução de recursos que vão, por exemplo, para os programas Farmácia Popular, Auxílio Gás, Pé de Meia e também uma redução de recursos de mais de 6 bilhões de reais para a Previdência Social, para programas como o seguro-desemprego, abono salarial, o BPC, o benefício de prestação continuada. E no ano passado isso repercutiu negativamente também aqui no Palácio do Planalto. Então, sim, há essa expectativa de veto ou em relação a esses recursos e como será, então, essa redução dessas emendas parlamentares. Voltamos com vocês no estúdio. Suane Guerreiro, obrigada mais uma vez pelas suas informações. A gente segue falando sobre esse assunto com os nossos analistas, César e Ranier, já posicionados, porque esse se torna mais um elemento, na verdade já era um elemento no ano passado de discórdia e de embate entre o Congresso e o governo, mas agora com esse possível veto a 11 bilhões que seriam destinados às emendas parlamentares, a relação vai ser ainda mais difícil. Ranier, começa com você. Marina, a gente lembra que esse corte de 11 bilhões, ele é num montante de 61 bilhões, que é um montante recorde, que é um montante de emendas parlamentares que já vem aumentando ano após ano. Alguns anos atrás, deputados e senadores, eles tinham direito a direcionar, via emendas parlamentares, para os seus redutos eleitorais, algo em torno de 10 a 20 bilhões. E
ano após ano, a gente chega agora, esse ano 2026, com essa cifra de 61 bilhões, que ela resulta necessariamente no estrangulamento da verba que o governo tem livre ali para investir. O orçamento do federal ele é muito engessado com as destinações obrigatórias de previdência, pessoal, gasto mínimo com educação, com saúde, pagamento de precatório. Sobra muito pouco ali para investimento e desse muito pouco o Congresso tem tomado grande parte. Então o corte vem nesse contexto desse aumento. Por exemplo, ano passado, as emendas parlamentares, elas somavam 50 bilhões. O Congresso aprovou agora o aumento para 60 bilhões. 50 já era um valor muito expressivo em relação aos anos anteriores. Então, o governo está, aparentemente, comprando essa briga agora para a volta do recesso, em fevereiro, para tentar, pelo menos, voltar ali ao patamar de 2025, que já era um valor expressivo. Como a gente sabe, o Congresso também tem a palavra final ali, em boa parte dessas verbas, com a possibilidade de derrubada do veto presidencial. É lógico que o governo vai tentar negociar ali a destinação de parte dessa verba, como ele já fez anteriormente, em comum acordo com congressistas, em projetos que o governo ache que deva destinar esse recurso, e com aval também do Congresso. Então vai haver uma negociação, mas é claro, é mais um estresse da longa lista de crises e de estresse aí que o governo federal tem com o Congresso Nacional e vai ter na volta do recesso agora em fevereiro. É claro que o Congresso, durante o ano passado inteiro, criticou, o governo pelo excesso de gastos, né, César? Exato, Celso, e pode criticar o governo pelo excesso de gastos, mas há um excesso de gastos também muito significativo no próprio Congresso. E é importante a gente destacar que, desde a discussão ainda na antiga regra fiscal sobre a qual o Brasil vigia, que era o teto de gastos, mas também agora na nova regra fiscal, o arcabouço fiscal aprovado pelo governo Lula no Congresso, nos dois casos, quando mais se aumentava o orçamento para as emendas parlamentares do Congresso, mais ficava apertado o orçamento discricionário do governo, ou seja, aqueles gastos que o governo pode manejar, como investimentos, ou até mesmo os gastos para funcionamento das pastas, água, luz, café, essas coisas relacionadas ao dia a dia da pasta, tudo isso acabou ficando estrangulado. E essa foi uma das razões pelas quais tanto o governo anterior, com o ministro Paulo Guedes na economia, e agora no governo Lula, o ministro Haddad na Fazenda, a avaliação unânime era de que o teto de gastos ele já não era mais a regra fiscal aplicável no país, porque todo ano a gente estourava o teto de gastos e procurava formas de tentar, por meio de manobras contábeis, fazer com que essa regra fiscal não fosse descumprida, colocando gastos fora do teto e agora, novamente, do governo fora do arcabouço recém-aprovado. Então, é sempre essa dificuldade. Mas agora, sobre a questão específica das emendas parlamentares, Celso, esse vai ser um dos grandes assuntos do ano. Ainda mais em ano eleitoral, isso pode estressar ainda mais a relação do parlamento com o governo Lula. Isso porque, com o veto que deve ser sacramentado hoje pelo presidente, esse assunto volta para o Congresso e eles vão poder derrubar o veto presidencial, retomando o controle sobre esses 11 bilhões de reais. Mas deve ocorrer ainda nesse ano, talvez ainda no primeiro semestre, o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares impositivas. A tendência é que, depois de passado muito tempo, mais especificamente de 2 anos com o ministro Flávio Dino, nessa briga com o Congresso, determinando transparência e rastreabilidade desses recursos, agora o Supremo deve discutir a constitucionalidade das emendas parlamentares e também definir, talvez, muito provavelmente, o montante que esses recursos devem representar do total do orçamento federal, dos gastos públicos. Então, a pauta do Supremo de fevereiro e março já foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse assunto não está ainda na pauta, mas é um dos assuntos que certamente irão ser julgados pelo Supremo
pelo menos até dezembro desse ano. O ministro relator desse caso é o ministro Flávio Dino, ele já pediu as últimas manifestações de todas as partes, falta só ele liberar realmente para julgamento. O ministro Edson Fachin já deu todas as intenções, né, todos os sinais de que assim que essa pauta for liberada, ele vai colocar para julgamento. Então, o que devemos esperar certamente para esse ano, já nesse início, na volta do recesso, é uma resistência do Congresso relacionado a esse possível veto que deve ser feito pelo presidente, mas esse assunto certamente vai tomar todo o ano, vai ser inclusive uma pauta de campanha, certamente, de algumas pessoas que pretendem se candidatar para a Câmara, Senado, talvez até para a própria presidência da República. César Feitosa, obrigada pelas suas informações.